Por quase 20 anos, o Reino Unido manteve sua condição como potência nuclear graças à sua força de dissuasão e dos seus bombardeiros estratégicos. A Força V mantinha-se em alerta constante, preparados para decolar contra a União Soviética em apenas 4 minutos. Em meio a uma conturbada crise com sucessivos atrasos, além de outros percalços, a Inglaterra obteve por pouco tempo uma dissuasão nuclear independente e seus integrantes eram treinados para um único objetivo: lançar as armas de destruição total. Poderio britânico na Guerra Fria. A Força V e a dissuasão nuclear. A chamada Guerra Fria aflorava os sentimentos mais profundos, especialmente nos países envolvidos com a geopolítica em torno deste conflito entre os dois grandes blocos. Havia uma ameaça real. Uma nova e definitiva guerra global aberta com a União Soviética, além das extremas mudanças provocadas pelo desenvolvimento massivo das armas atômicas e outras tecnologias militares, alimentava terríveis perspectivas em grande parte da população mundial, sobretudo em relação ao risco do intercâmbio nuclear massivo. Durante este período, se deram frequentes incidentes que elevavam os níveis de alertas das forças armadas nestes dois blocos. Alguns deles com uma propensão verdadeiramente preocupante em termos políticos e diplomáticos, tais como a prolongação da Guerra da Coreia após a intervenção chinesa, a crise dos mísseis em Cuba no ano de 1962, ou a controversa Guerra do Vietnã nos anos seguintes. Em conjunto com outros incidentes menores que, no entanto, também tiveram grandes impactos nos assuntos geopolíticos mundiais.
Duas outras nações igualmente investiram muitos esforços e recursos na busca pelo desenvolvimento dos seus pequenos, porém independentes poderios de dissuasão nuclear: a Inglaterra e a França. Caso necessário, seus esquadrões de bombardeiros, a Força V britânica e a Force de Frappe francesa estavam em alerta máximo a todo instante, preparados para retaliar a qualquer ataque iminente e lançar as suas armas de destruição em massa no menor tempo possível. A detonação das primeiras bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 puseram um fim ao maior conflito que já existiu. As bombas horrorizaram o mundo pelos seus terríveis efeitos e anunciavam uma nova era das relações mundiais. Logo em 1946, o presidente Harry Truman, desconsiderando a forte participação e contribuição dos cientistas britânicos no projeto Manhattan, declarou um embargo de venda de tecnologias nucleares a Londres, que precisou refazer seu projeto de dissuasão nuclear praticamente do zero. Os chefes de Estado e generais da Royal Air Force estavam convencidos de que a obtenção destes artefatos seria a única maneira de impedir um ataque da União Soviética. Esta, que testou sua primeira bomba atômica apenas em agosto de 1949, o que tornava urgente a obtenção desta tecnologia. Com o fim da Segunda Guerra, o Reino Unido ainda tinha relativa influência nos assuntos globais por ter colônias espalhadas ao redor do mundo. Entretanto, esta começava a perder sua influência porquanto suas colônias tornavam-se independentes e se juntavam ou para o bloco ocidental ou para o bloco soviético. Este que se expandia muito rapidamente em todos os continentes e principalmente dentre os países chamados de Terceiro Mundo. Consequentemente, tornou-se imprescindível a obtenção de uma força independente de dissuasão nuclear para que assegurasse sua participação nos assuntos globais. Mesmo enfrentando uma grande crise e tendo os problemas sociais como questões a serem solucionadas, a Inglaterra e em seguida a França resolveram dedicar-se completamente a um programa de desenvolvimento de armas atômicas e vetores que pudessem realizar a missão de lançá-las. Com a intenção de desenvolver aeronaves eficazes para a missão de dissuasão, foram concebidos vários protótipos até que se chegasse às 3 propostas finais, que integrariam a Força Aérea e ficariam conhecidos como os Bombardeiros V. No início dos anos 50, antes que os planos de desenvolvimento dos novos bombardeiros do pós-guerra saíssem do papel, os esquadrões de bombardeiros da RAF ainda operavam aviões como os Avro Lincoln, uma versão do clássico Lancaster com um novo motor. E em seguida, os B-29 Super Fortress, renomeados para Washington B-1. Contudo,
Nenhum destes era adequado às novas exigências de características necessárias para a dissuasão nuclear e ambos foram gradualmente retirados de serviço. Ao mesmo tempo em que o programa nuclear já estava avançando, os projetos para a construção dos bombardeiros modernos também caminhavam a passos largos. Os requisitos da RAF para os seus novos bombardeiros eram significativamente desafiadores. Obrigatoriamente, tinham de ser quadrimotores a reação, com alcance máximo de quase 4.000 km, capaz de carregar 4,5 toneladas de armamento interno e ainda que pudesse voar a uma velocidade de cruzeiro de 500 nós em altitudes entre 35 e 50 mil pés. O desenvolvimento precisava ser concluído em apenas 2 anos para entrar em serviço em 1953. Devido à enorme complexidade e riscos técnicos envolvendo o desenvolvimento destes novos aviões, os projetistas optaram, no início, pela criação de modelos provisórios que voassem com menor velocidade e tivessem um teto operacional reduzido. O protótipo vencedor, mais útil nos experimentos de manejo de aviões mais modernos e que serviu como principal guia para o desenvolvimento dos novos bombardeiros, foi o Short SA-4 Sparring, que voou a primeira vez em 1951. Foram construídos 2 protótipos desta aeronave, mas que igualmente não conseguiu cumprir com todos os requisitos de performance exigidos pela RAF, e continuou sendo usado como plataforma experimental até 1958. A competição para o desenvolvimento dos bombardeiros V recebeu um total de 6 propostas. A Armstrong Whitworth apresentou o AW-56, um conceito de asa voadora completamente inovador para a sua época. A de Havilland apresentou o DH-111, baseado no avião comercial Comet. A Vickers apresentou 2 propostas, o Valiant com capacidade de velocidade subsônica e o Supersonic Valiant, que poderia romper a barreira do som até Mach 1.4. A AV-Row apresentou o Vulcan, que possuía um desenho de asas em delta tão inovador quanto os seus concorrentes. A Handley Page apresentou o Victor, que prometia ser o mais rápido dentre as propostas de aviões com velocidades subsônicas. Após as análises, foram aceitas apenas 3 dessas propostas, o Valiant, o Vulcan e o Victor, o que confirmou também o nome da força de bombardeiros por conta da inicial de cada modelo. Em maio de 1951, voou o primeiro protótipo do Vickers Valiant WB-210, que entraria em operação no Comando de Bombardeiros para o estágio de testes, aperfeiçoamentos e treinamento das equipes dos esquadrões. Por conta de atrasos, este só entraria em serviço na sua versão final apenas no ano de 1955. Havia começado a era do bombardeiro V.
O poderio nuclear britânico teve seu início com a Operação Hurricane em outubro de 1952, quando um artefato chamado Danúbio Azul foi detonado na costa oeste da Austrália. O dispositivo foi colocado dentro de um velho navio de guerra conhecido como HMS Plym e tinha o poder de 25 quilotons. Ainda que já estivesse em possessão da bomba e do vetor de lançamento, isto não implicava em ter a capacidade nuclear absoluta. Na realidade, os pilotos dos primeiros Valiants em serviço passavam a maior parte do tempo em treinamento. Também em 1952, voaram pela primeira vez os protótipos do Vulcan e do Victor. Para o projeto do Vulcan, a Avro optou pela disposição de asas em delta, um desenho que nunca havia sido aplicado em uma aeronave tão grande em nenhum outro lugar. Com o objetivo de testar e comprovar a performance do novo desenho de asas, a Avro construiu 5 protótipos provisórios nomeados como Avro 707 em escala de 1:3. Mesmo com a perda de um destes protótipos destruído em um acidente, os testes foram um sucesso, validaram o conceito e forneceram informações essenciais para o projeto. Logo depois, o protótipo de número 698 do Vulcan saiu do hangar para o seu primeiro voo em agosto de 52. Ninguém havia presenciado um avião com tamanho aspecto e o público ficara em espanto. O Vulcan tinha características impressionantes. Suas asas em delta praticamente perfeitas davam-lhe a capacidade para voar acima dos 50 mil pés a 500 nós, sendo assim tão rápido quanto os caças que existiam na época e poderia deixá-los facilmente para trás em caso de interceptações. Apesar de seu tamanho, voava como um caça. Podia realizar curvas fechadas com facilidade e os pilotos elogiavam sua manobrabilidade.
He came out of the building here, pointed over to the flight sheds, taxied down the runway. Came by halfway down the runway, he was airborne. He was airborne for 2.25 hours. It stopped the whole of Cheshire, the traffic, everything, ground to a standstill, because he'd never seen anything like this at all. He thought it was on the amount of space. He really was terrific. It was a terrific day in aviation. Came over the new assembly, that's the name of our workshops here at Woodford, and he rolled it like a fighter. We couldn't believe it, that such a massive aircraft could be rolled, and he smashed all the glass in the roof of the new assembly, and it was like that for a long time, all taped up, till the roof was redone. I've never forgot that, and even the crowd that was here and all the workforce thought it was terrific. Finalmente, para completar o trio de bombardeiros, o Victor foi o último a voar, realizando seu primeiro voo em dezembro de 52. No desenvolvimento de seu bombardeiro, a Handley Page também investiu em um conceito avançado de asas que possibilitaria o alto desempenho e manobrabilidade. O conceito ficou conhecido como asa crescente, pois se assemelhava ao formato da lua crescente, e os engenheiros precisavam comprovar os seus cálculos. Com este fim, a Handley, tal como a Avro construiu o 707, concebeu o protótipo HP-88 para testar a viabilidade do seu conceito de asas e foi um sucesso. A asa crescente tinha características aerodinâmicas notáveis. A mais importante era a angulação adotada neste conceito, que concedia uma redução na envergadura e proporcionava uma velocidade Mach constante em toda sua extensão, além de reduzir drasticamente o efeito de arrasto induzido. Isso tornava o Victor no bombardeiro mais rápido do mundo, podendo atingir uma velocidade máxima de 960 km/h em cruzeiro. Em verdade, um Victor sem carga podia romper a barreira do som num mergulho. Mesmo não sendo tão manobrável quanto o Vulcan e sendo bastante veloz, o Victor ainda tinha maior teto operacional, maior raio de ação e maior capacidade de carga interna. As intenções da RAF não eram de manter uma força de bombardeiro tão variada. De fato, as qualidades destas duas aeronaves eram tamanhas que o comando não pôde se decidir por apenas um dos dois, e ainda em junho de 52 já havia encomendado 25 unidades de cada para que fossem avaliadas pelos respectivos esquadrões. Por fim, a RAF continuou a encomendar ambos até as suas últimas versões. Após estes eventos, os Estados Unidos e a Inglaterra firmaram um memorando de entendimento que visava uma nova cooperação entre as nações. Este acordo foi nomeado como Projeto E.
Durante as negociações na primeira conferência que aconteceu em 1953, Churchill insistiu fortemente para que a Inglaterra pudesse ter acesso às especificações das bombas americanas. Entretanto, as cláusulas do Ato de McMahon de 1946 impediam legalmente este acesso. Ainda assim, o decreto não impedia que a RAF pudesse usar bombas e bombardeiros americanos de maneira totalmente controlada pelos Estados Unidos sob o âmbito de cooperação da OTAN. As intenções iniciais eram de que a RAF utilizasse os bombardeiros B-47 Stratojets, porém foi estranhamente considerado inferior aos Electric Canberras. Além de que os B-47, mesmo utilizando foguetes impulsionadores, precisariam de pistas de decolagem maiores, o que tornaria a operação incompatível com a estrutura das bases britânicas. Os interesses nacionais da Inglaterra também eram fatores importantes, já que o acordo seria meramente provisório e sua própria dissuasão nuclear estava em fase de aperfeiçoamentos. Foram realizados novos encontros em 54 e 55 para refinamento das cláusulas do acordo. Em 56, a documentação estava completa e em janeiro de 57 a cooperação foi firmada. Em seguida, foram produzidas novas versões dos bombardeiros V. Ainda em 1953, a Vickers apresentou um novo protótipo do Valiant com um novo motor, um trem de pouso que se recolhia para trás, encaixando-se numa estrutura aerodinâmica e conformal à parte posterior da asa, além de significativos reforços estruturais que permitiam ao Valiant voar a alta velocidade e baixa altitude para realizar uma missão nomeada como Pathfinder, ou Encontra-Caminhos. A RAF descartou estas grandes atualizações e melhorias do Valiant BMK-2, porém considerava os atuais Valiant em serviço muito adequado para exercer outras funções, como de reconhecimento e reabastecimento em voo. Isto contribuía muito com a própria força de bombardeiros, permitindo uma mobilização rápida para qualquer lugar do planeta. Para realizar tais atividades, os Valiants receberam apenas uma única modificação, chamada Semi-Start, que lhes permitia ligar os 4 motores rapidamente e diminuía o seu tempo de reação. Em 1956, 4 esquadrões de Valiants atuaram como bombardeiros convencionais contra bases aéreas egípcias durante a crise do Suez. No total, a RAF recebeu 104 Valiants, sendo o último entregue em meados de 1957. Os Vulcans e Victors, no entanto, receberam novas versões. O Vulcan BMK-1 voou em 1956, com suas entregas começando no ano seguinte. Recebeu novos motores Olympus, os 102 e os 104, e teve o desenho de sua asa significativamente melhorado, o que lhe rendia maior manobrabilidade, maior confiabilidade a grande altitude e maior raio de ação.
Os Victors BMK-1 receberam novos motores Sapphire ASSA-7 e uma asa ligeiramente maior, que também aumentava o seu rendimento e raio de ação. Estes que começaram a serem entregues somente em 1958. O programa nuclear britânico também obteve progressos importantes nesse período com a Operação Buffalo. Outras bombas falsas haviam sido lançadas pelos protótipos do Sparrow. Contudo, a primeira bomba A, lançada de um Valiant do Esquadrão 49, uma Danúbio Azul de codinome Kite, foi testada em 11 de outubro de 1956 sobre um campo de testes localizado na região conhecida como Maralinga, ao sul da Austrália. No intervalo de menos de um ano, a Grã-Bretanha já havia instituído o programa de desenvolvimento da sua própria bomba de hidrogênio. No início de 1957, o Reino Unido possuía outro artefato, conhecido como Orange Herald, supostamente uma bomba H, que levou à condução das operações Grapple 1 e 2. Foi novamente um Valiant do Esquadrão 49 de Wittering, que provou-se bastante eficaz, realizando o lançamento teste desta bomba no dia 31 de maio. O artefato tinha o poder de mais de 720 quilotons e, mesmo que não fosse de fato na escala das megatoneladas, foi considerada tecnicamente suficiente para elevar o status nuclear da Inglaterra. Logo depois, o Projeto E foi finalmente implementado. Entravam em serviço os novos Canberras modificados para levarem as Mark 7 Thor, bombas atômicas táticas de fissão, desenvolvidas pelos Estados Unidos. Os novos Canberras foram operados pela RAF na Alemanha Ocidental, nas bases de Bruggen, Geilenkirchen, Lachbruch e Wildenrath. Outros 4 esquadrões de Canberras também serviram à RAF desde as bases de Coningsby e Upwood. Ainda em 57, os Estados Unidos chamaram a Grã-Bretanha para mais uma negociação e estabelecimento de novos planos de cooperação. Daí surgira mais um tratado, o Projeto Emily.
que na prática seria uma adição ao projeto E e tinha como objetivo manter mísseis balísticos de médio alcance em solo britânico sob a completa custódia das equipes americanas. Os mísseis PGM-17 Thor, batizado com o mesmo apelido das bombas táticas, eram armados com as ogivas W-49 de 1.4 megaton e foram alocados todos os 60 mísseis para a Inglaterra, divididos entre 4 esquadrões, com cada esquadrão controlando 5 formações de 3 mísseis cada. O maior problema era a completa custódia por parte dos Estados Unidos, que tornaria a operação completamente ineficiente. Por fim, um sistema de dupla chave foi estabelecido, o que diminuiu o tempo de prontidão dos Thor para 15 minutos. No ano seguinte, já estavam sendo implementados em suas respectivas bases. Em finais de 1957, a Grã-Bretanha superou as dificuldades em construir uma bomba termonuclear. Consolidando sua dissuasão e firmando sua posição dentre as potências nucleares após os novos testes chamados Grapple-X e Grapple-Y, realizados respectivamente. Em novembro de 57, no qual foi testada a bomba de hidrogênio verdadeira, conhecida como Sol Amarelo, com um poder de 1.8 megaton. E depois, em abril de 58, no qual foi testada uma bomba de hidrogênio cujo poder máximo registrado foi de 3 megatons, sendo esta considerada a bomba de maior escala de megatonagem testada pelo Reino Unido. The thing I remember most of all is the flash. We had a very dark welder's glass over the windows, and the light from that explosion was so bright it didn't damp out the flash at all. We suddenly saw the outside as clear as daylight. It was far brighter than I've ever seen a light in my life, I think.
A Força de Bombardeiros V, como em qualquer força de bombardeiros de longo alcance, também possuía sua característica estratégica e, portanto, requeria que os seus pilotos fossem os melhores. Todos os seus tripulantes precisavam ter excelente proficiência em voo e experiência de no mínimo de 1.750 horas de voo. Neste período, os treinamentos de lançamento de bombas pela Força V ganharam significativa credibilidade. Isto se deu muito pela capacidade e tática desenvolvida para que os bombardeiros evitassem as defesas aéreas soviéticas, apesar que suas aeronaves não tivessem nenhum tipo de defesa. Esta defasagem foi contornada depois de 1960, quando começaram os programas de modernização dos bombardeiros V para que pudessem levar equipamentos de contramedidas eletrônicas e interferência. Nos meses finais de 58, já haviam esquadrões de Vulcan Mark I em Weddington, Finlay e Scampton. E em setembro de 1960, os Victors Mark I integravam esquadrões em Cottesmore e Huntington. O comando da RAF designou 10 bases de aviação de tipo A, estas que atuavam como bases principais para os bombardeiros. Todas elas eram equipadas com mísseis terra-ar de fabricação britânica conhecidos por Bloodhound. Além das bases principais, pelo menos outras 26 bases foram designadas como bases secundárias de dispersão, que poderiam ser estações do comando de caças e interceptadores ou mesmo aeroportos civis. Outras bases no Mediterrâneo e Oriente Médio também serviram como bases de dispersão de bombardeiros V. A Força de Bombardeiros V começavam a realizar com alta frequência missões de incursões a grandes distâncias em variados pontos ao redor do mundo. Estas missões, que eram realizadas por um bombardeiro voando sem escoltas ou outras aeronaves, ficaram conhecidas como Lone Ranger. Saíam desde a Grã-Bretanha, passavam pela Alemanha Ocidental, Chipre e Arábia Saudita, ou na África, ao Quênia e à antiga Rodésia. Outros seguiam pelo Atlântico até o Canadá, para então atravessarem a América e chegar nos quartéis do Comando Estratégico do Ar. As relações entre a Força V e o SAC foram se fortalecendo conforme as operações nucleares conjuntas ficavam mais frequentes. Até que em 1958, o Comando Estratégico incorporou os bombardeiros da RAF ao seu plano integral de ataque nuclear. Devido a isto, unidades dos Vulcan participavam das competições e treinamentos anuais do SAC.
Na década de 60, foram desenvolvidas as últimas e aperfeiçoadas versões dos bombardeiros V e, com exceção do Valiant, tanto o Victor como o Vulcan receberam grandes modificações. Os Vulcan e Victor Mk1 receberam equipamentos de contramedidas eletrônicas para superar a defasagem e aumentar a capacidade de defesa. Os Vulcan PMK-2 receberam motores Olympus 201 modernizados e equipamentos de contramedidas eletrônicas melhorados. Sua nova asa de maior envergadura e com uma dupla dobra no bordo de ataque melhorava muito o seu rendimento a grande altitude e também estendia em 50% o seu raio de ação. Os Victors BMK-2 foram equipados com motores Rolls-Royce Conway, com empuxo significativamente maior do que os Sapphire do Mk1. Também recebeu uma asa melhorada que entregava maior desempenho e aumentava seu raio de ação a grande altitude. A introdução generalizada dos Vulcan e Victors Mark II liberou os Valiants da tarefa como bombardeiros estratégicos e passaram também para as missões de bombardeiros táticos, substituindo os Canberras nos esquadrões designados aos ataques de menor escala no âmbito do Projeto E. Também exerceram exclusivamente a tarefa de aviões-tanque durante os anos seguintes. Do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética alcançava marcos importantes no seu próprio desenvolvimento militar e propagava ao máximo o seu poderio. Foram criados novos sistemas de defesa aérea como os S-75 Dvina, numerosos e novos bombardeiros de longo alcance como os Myasishchev M4 Bison, os Tupolev Tu-16 Badger, Tu-95 Bear e Tu-22 Blinder, este último que entrou em operação em 1962. Além disso, foram introduzidos os primeiros mísseis balísticos intercontinentais do mundo. Baseados nos foguetes R-7 Semyorka, estes mudariam completamente o conceito de dissuasão nuclear. Os novos mísseis soviéticos haviam sido testados desde 1957, tinham um alcance de 8.000 km e uma estrondosa velocidade que dava-lhes a capacidade de atingir seus alvos em pouco mais de 4 minutos. Por esta razão, a Força V se viu obrigada a desenvolver uma nova tática de dispersão que possibilitaria uma mobilização mais rápida. Esta tática ficou conhecida como QRA, Alerta de Reação Imediata, que consistia em manter grupos de bombardeiros em plena prontidão estacionados em pátios próximos da pista principal dos aeródromos secundários, onde eram construídos barracões com comodidades básicas para as equipes.
Antes disso, os esquadrões precisavam ter um bombardeiro preparado para decolar dentro de 15 minutos, mas isso seria ineficaz em caso de ataque nuclear surpresa. Em 1962, a aplicação do sistema QRA permitia que os esquadrões da Força V mantivessem grupos de 4 bombardeiros em cada base, armados e abastecidos, prontos para decolar em menos de 4 minutos. Mais tarde, com o progresso e frequentes melhorias nos treinamentos de dispersão, a Força V chegou ao tempo mínimo de reação de apenas 2 minutos. Depois de recebida a ordem de decolagem, os tripulantes tinham de estar em voo dentro do tempo estabelecido. Os Vulcan Mark II possuíam um sistema de semi-start melhorado que lhes possibilitava ligar seus 4 motores simultaneamente e ter o tempo de reação desejado. Em apenas 35 segundos, os bombardeiros já podiam taxiar, enquanto os mísseis Bloodhound já estavam prontos para defender as bases principais. Logo subiam a altitude de 5.000 pés em 1 minuto. E depois a altitude de cruzeiro em menos de 10 minutos. As tripulações tinham conhecimento prévio de suas rotas até os alvos designados pelo plano integrado com o SAC. A estratégia geral era desconhecida pelas equipes, porém era evidente que o papel da RAF num cenário de guerra total seria atacar alvos específicos e abrir o caminho até o centro da União Soviética para os bombardeiros americanos. Após cruzar um ponto na rota, a cabine dos pilotos era completamente coberta, a comunicação era silenciada e o restante do voo era gerenciado apenas com um radar de rastreio do terreno e outros instrumentos de auxílio para chegarem ao ponto de lançamento.
Nos meses finais de 1962, a Força V atingiu o seu auge, com um total de 144 bombardeiros em serviço. Os Victors compuseram 6 esquadrões, divididos entre Cottesmore, Marham e Wittering, e os Vulcans eram operados por 9 esquadrões, divididos entre Scampton, Waddington e Coningsby. Em meados de 1960, uma aeronave espiã americana foi derrubada na região de Sverdlovsk, supostamente por um míssil terra-ar que havia sido disparado contra ele. Há relativa controvérsia em relação ao que de fato levou à queda do avião, mas o que realmente se sabe é: o U-2 saiu de uma base americana no Paquistão, cruzou todo o território do Cazaquistão, penetrou o território soviético e ainda sem quaisquer outras aeronaves de apoio que pudessem confundir os radares. Esse incidente originou questionamentos sobre a eficiência das missões táticas a grande altitude da Força V e do SAC. As novas capacidades bélicas soviéticas desencadearam mais mudanças de táticas e armamentos tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da Inglaterra. Mesmo confiantes de que suas estratégias de formular missões de ataque a grande altitude eram seguras e viáveis, ficava evidente que essas táticas de bombardeio logo seriam obsoletas e seria necessária uma reformulação por parte dos respectivos comandos. A partir de então, constatou-se que operações a baixa altitude seriam o método mais eficaz e que possibilitariam aos bombardeiros aproveitar-se do relevo e assim terem maiores chances de penetrar o território inimigo sem serem detectados pelos radares. Por outro lado, de um ponto de vista técnico, os voos em altitudes muito baixas exerceriam maior pressão sobre a estrutura das aeronaves, o que lhes exigia certas modificações. Para comprovar o novo método de ataque, alguns Valiants ainda foram utilizados em testes de voos a baixa altitude e prosseguiram até 1964, quando descobriu-se que toda a frota sofria de fadiga crônica das asas, apresentando sérios danos nas longarinas e um eventual reparo seria muito custoso. A RAF, então, percebeu que havia perdido a oportunidade de investir no projeto negado anteriormente dos Valiant Mark II, apresentados em 53, e decidiu retirar todos os Valiants de serviço. Em 1963, os Vulcans e Victors começaram seus treinamentos de voos a baixa altitude.
Em razão da mudança para o novo perfil operacional, tanto os Vulcans quanto os Victors, que estavam encarregados dos ataques nucleares, receberam uma pintura camuflada nas cores cinza e verde, além de que era necessária a implementação de novos armamentos para garantir a eficácia das missões, de modo que nesse período foram aplicados 3 métodos de lançamentos. O primeiro método consistia em um míssil nuclear avançado de médio alcance, o Avro Blue Steel, propulsado por foguetes Stentor alimentados por um combustível muito volátil e que possuía um sistema próprio de navegação inercial. A origem de seu desenvolvimento se deu ainda em 1954, a partir de um memorando produzido por um parlamentar britânico que previu a impossibilidade dos bombardeiros V de atacarem a União Soviética com suas bombas de queda livre, dados os posteriores avanços nas defesas aéreas. O Blue Steel era grande e pesado. Isto exigia ainda mais alterações nos bombardeiros que o levasse. A Avro implementou modificações na aviônica e no compartimento de bombas dos Vulcans Mark II para que pudessem acomodar a nova arma e, neste caso, a integração se mostrou mais simples. Por outro lado, a Handley Page não poderia realizar grandes modificações estruturais em seu bombardeiro e a integração com os Victors se mostrou bastante complicada. O trem de pouso do Victor era curto, deixando pouquíssimo espaço sobrando abaixo da fuselagem, o que tornava estressante a tarefa de rearmamento e extremamente perigosas as fases de decolagem e pouso. O Blue Steel era a arma nuclear mais avançada e poderosa da RAF. Os bombardeiros encarregados da missão de levá-lo sequer precisariam aproximar-se perigosamente do seu alvo, pois poderiam lançá-lo a 185 km de distância, e então o míssil subiria até os 70.000 pés de altitude e desceria diretamente em mergulho no alvo a uma velocidade máxima de Mach 3 e detonaria sua ogiva de 1.1 megaton.
Foram construídos um total de 57 Blue Steel. Entraram em serviço nos meses finais de 62 e a RAF repartiu 53 destes entre 5 unidades de bombardeiros V. Estes foram 2 esquadrões de Victors em Wittring, o 100 e o 139, e mais 3 esquadrões de Vulcan em Scampton, os de número 27, 83 e os 617, os veteranos Dan Busters. Mais tarde, em 64, com as mudanças das táticas operacionais, o Blue Steel foi modificado para ser lançado de baixa altitude, causando uma redução drástica para 1/4 do seu alcance original. O segundo método requeriria que os Vulcans e Victors Mark I recebessem modificações para levarem uma versão melhorada da bomba de queda livre Sol Amarelo e exigia que fosse realizada uma manobra de aparição súbita, conhecida como Pop-Up Attack Maneuver, subindo rapidamente para atingir uma altitude média, lançar a bomba sobre o alvo e afastar-se do local antes da detonação. Completando a tríade definitiva das armas de dissuasão britânica, o terceiro método seria realizado pelos Vulcans B-2 de Conisby e os Victors B-2 de Cottesmore, que levariam uma nova bomba britânica de queda livre, a WE-177, uma bomba criada especialmente para ser lançada de baixa altitude. Foram desenvolvidas 3 versões desta bomba, entre os finais dos anos 60 e meados dos anos 70. O modelo B, o primeiro a entrar em serviço, possuía um poder de 450 kilotons, enquanto o modelo A da Royal Navy tinha somente 10 kilotons, e por fim, o modelo C, que possuía uma ogiva de 190 kilotons. Todos os modelos poderiam ser levados por aeronaves de asa fixa, e o seu lançamento era feito com o uso de um paraquedas acoplado na parte posterior para retardar a queda e permitir que o bombardeiro pudesse sair da zona de lançamento a tempo. Antes que os Blue Steel entrassem em serviço, a Avro já tinha planos para uma nova versão do míssil com um alcance significativamente maior e um novo motor do tipo Ramjet, que permitiria o voo a velocidades hipersônicas, acima de Mach 5. Porém, em 1960, esta atualização foi abandonada em favor do projeto anglo-americano do míssil balístico ar-terra GAM-87 Skybolt. O Skybolt teria um alcance de mais de 1.600 km e sua velocidade máxima excederia facilmente a incrível marca de Mach 12. O Reino Unido, portanto, concentrou seus recursos buscando acelerar o desenvolvimento do novo míssil.
o Vulcan se mostrava muito versátil e foi mais uma vez modificado para servir como plataforma de lançamento dos Skybolts, com algumas unidades recebendo pontos de fixação embaixo das asas, para que levasse 2 ao mesmo tempo. Também havia um projeto para o Vulcan BMK-3, que poderia levar até 6 mísseis, 3 em cada asa, além de que algumas unidades dos Vulcans Mark II receberam um novo motor Olympus 301 como preparação para a introdução destes novos mísseis. No entanto, os Estados Unidos já possuíam os mísseis Polaris, lançados por submarinos, entrando em serviço. Assim como o programa de desenvolvimento dos Minutemen também estava bastante avançado, o que supostamente tornaria a existência de mísseis lançados a partir do ar relativamente inúteis. Em novembro de 62, o secretário da Defesa americana, Robert McNamara, avisou o governo britânico sobre a suspensão do programa Skybolt. Houve severas discussões públicas a respeito e o parlamentar Joe Grimond considerava a política britânica de dissuasão independente um fracasso, mas já era tarde. Rapidamente, o presidente Kennedy estabeleceu o Acordo de Nassau, em 21 de dezembro de 62, que persuadiu a Grã-Bretanha a adquirir os mísseis Polaris, equipados com ogivas britânicas, mas isso também anunciava o fim da carreira dos bombardeiros V. No dia seguinte, 22 de dezembro, o programa Skybolt foi oficialmente cancelado. O repentino abandono do projeto, apenas um dia após a assinatura do comprometimento por parte da Inglaterra em comprar os mísseis americanos, levantou suspeitas de que isso tivesse sido uma tática pré-determinada para fazer o Reino Unido diminuir drasticamente seu desenvolvimento nuclear e assim continuar dependendo dos Estados Unidos para garantir sua dissuasão. Nos finais de 63, todos os mísseis Blue Steel já haviam entrado em serviço e depois do descomissionamento da frota de Valiant em 64, os Victors foram os primeiros a assumir o papel de avião cisterna da Força Aérea. Até que os mísseis Polaris entrassem em operação, os bombardeiros V continuaram cumprindo suas funções como bombardeiros táticos, garantindo a dissuasão nuclear também pelo uso das bombas WE-177, que substituíram completamente as Sol Amarelo em 1966. Ainda foram mantidas bases de bombardeiros V tanto na Inglaterra quanto no Oriente Médio e Ásia. Estas cumpriam duas funções: o ataque nuclear com a OTAN e a defesa dos interesses nacionais britânicos. O primeiro submarino nuclear armado com os Polaris foi lançado ao mar em 66 e apenas 2 anos depois já iniciavam as patrulhas operacionais.
Em julho de 1969, a Royal Navy voltava a assumir seu papel como primeira força de defesa da Grã-Bretanha, tendo os submarinos armados com os novos mísseis polares entrando em serviço no dia 30. Ainda na meia-noite, os Vulcans restantes da RAF abandonavam o QRA. Chegava então o precoce fim da Era da Força V, como únicos guardiões nucleares do Reino Unido. Um esquadrão de Vulcans foi convertido para a função de reconhecimento marítimo com radar, e mais tarde, nos anos 80, expandiriam suas atividades como bombardeiros convencionais e ainda realizariam a maior e mais longa missão de bombardeio até então imaginada. Após os reveses sofridos no desenvolvimento dos Skybolts, a Inglaterra precisava urgentemente de novos vetores para manter sua dissuasão. A escolha de prosseguir com a compra dos mísseis polares levou ao desenvolvimento da classe Resolution de submarinos nucleares para lançá-los. Neste caso, os novos submarinos precisavam ser do tipo nuclear, pela razão de possuírem um reator nuclear como fonte de energia, para então realizar suas missões de patrulha por semanas inteiras em alto mar e ainda passar dias inteiros submergidos para proteger-se ao máximo de outras explosões em caso de guerra aberta com armas atômicas. Esta sendo uma das principais razões pelas quais submarinos são ótimas plataformas de ataque nuclear. Logo em 63, já haviam sido escolhidos os mísseis UGM-27 Polaris A3 e o desenho dos submarinos, que seria uma mescla entre outros submarinos britânicos e americanos. Fabricados pela Lockheed Corporation, os UGM-27 eram, sem dúvidas, armas tão formidáveis quanto seus concorrentes aerotransportados. Nas primeiras versões americanas, levariam uma ogiva W-47 de 1 megaton e logo menos o compartimento foi alterado para que levasse 3 ogivas W-58 de 200 quilotons cada. A Inglaterra optou por conduzir o desenvolvimento da sua própria ogiva nuclear como parte do acordo e objetivo em manter independente sua força de dissuasão.
Neste período, os mísseis balísticos já estavam equipados com os chamados Heavies, ou veículos de reentrada orbital, que são os transportadores das ogivas nucleares e realizam uma trajetória parabólica atingindo altitudes orbitais acima da estratosfera antes de descerem com velocidades hipersônicas no seu objetivo. Os cientistas ingleses optaram por desenvolver um novo conceito de detonação baseado nos métodos já utilizados e ficaria conhecido como fusão fissionada. Foram realizados 2 testes com ogivas Clell em Nevada, chamados de Pampas e Tendrak, dando origem ao novo método que consistia no uso de um dispositivo de fissão aumentada, apelidado de Jenny, derivados das Clell, que ativam um dispositivo secundário de fusão apelidado de Reggie, baseados nas W49 americanas. Isto, em termos práticos, diminuía o tamanho, peso e custo de fabricação das ogivas, apesar de produzir uma reação mais radioativa que uma bomba termonuclear comum. Para o desenvolvimento dos seus novos submarinos, foi escolhida a Vickers-Armstrong, que possuía experiência prévia na construção desse tipo de embarcações, e também a Cammell-Laird. A nova classe de submarinos utilizaria a secção do reator nuclear similar à utilizada na classe Valiant dos submarinos Hunter-Killer, desenvolvida anteriormente com a missão primária de caçar outros submarinos. O compartimento dos mísseis seguiria um desenho americano, mas fabricado na Inglaterra, e seria acoplado à casa de máquinas, com a parte dianteira sendo a única a receber uma reformulação. O primeiro dos novos submarinos, batizado de HMS Resolution, foi lançado ao mar em setembro de 1966 e comissionado em 67. Era equipado com um reator pressurizado a água Rolls-Royce PWR-1 e turbinas da English Electric, podendo chegar a uma velocidade máxima de 25 nós e um deslocamento de 8,4 toneladas quando submergido. Foi proposta inicialmente a construção de 5 destes submarinos. Contudo, para reduzir os gastos com defesa e acelerar sua introdução, ficou decidido manter o máximo de 4 unidades. Após o comissionamento da primeira unidade, as outras 3 foram construídas respectivamente, o HMS Repulse e o HMS Renown, ambos em 1968.
último, o HMS Revenge, em 1969. "25 anos mais tarde, a classe Resolution começou a ser descomissionada e substituída com a entrada em serviço do HMS Vanguard da classe Trident de novos submarinos nucleares em 1994. Durante os anos 70, a Força V, após a retirada de serviço dos Blue Steel e com a nova força de submarinos em plena atividade, continuou mantendo a dissuasão estratégica britânica exclusivamente por meio dos esquadrões de Vulcan, enquanto os Victors foram completamente convertidos num único avião cisterna da RAF até a chegada dos VC-10 no início dos anos 80. Em 1982, a Grã-Bretanha se viu em um novo conflito. Muito distante dali, a Argentina reivindicava o território das Ilhas Falklands, conhecidas por eles como Ilhas Malvinas, com a crescente onda expansionista nacional, o que resultou na invasão às ilhas em abril daquele ano. Com isto, a Inglaterra respondeu rapidamente, enviando para a região os seus 2 porta-aviões, o HMS Invincible e o HMS Hermes. Este foi o cenário da última missão de bombardeio da Força V, com um nível alto de complexidade e exigiu uma preparação sem precedentes. A Operação Black Buck. O objetivo era bombardear um aeródromo em Port Stanley e que servia como base argentina após uma rápida captura. Os estrategistas ingleses estavam preocupados com o raio de ação dos bombardeiros Vulcan, que seria reduzido por conta do peso das bombas levadas e precisariam ser reabastecidos múltiplas vezes em voo para lançarem suas cargas no alvo e depois voltarem para sua base. Partindo desde a Inglaterra para a base atlântica na Ilha de Ascensão, foram mobilizados para esta operação 14 Victors de Mahon, 14 Vulcans de Waddington, divididos entre 7 principais e 7 reservas, dos quais poucos destes realmente atingiram o seu alvo, realizando 5 saídas em voos noturnos e sob condições meteorológicas adversas para facilitar a aproximação sem ser detectados ou atacados pelas defesas aéreas. 6.000 milhas de distância, 16 horas de voo constante. Cada bombardeiro transportava 21 bombas de 450 kg e outros com 2 ou 4 mísseis anti-radar. Estas são mais algumas informações sobre a maior missão de bombardeio até então nunca antes realizada. De maneira geral,
Os efeitos práticos desta operação foram ineficazes. O aeródromo continuou recebendo reparos e operacional até o fim da guerra, além de que a estação de radar não foi de fato atingida em nenhum ataque, sendo assim uma mera demonstração de força britânica e elevando o moral diante da população. Depois da participação na Guerra das Malvinas, chegava a hora da RAF abandonar sua força de bombardeiros estratégicos. Os Vulcans ganharam tempo de serviço graças à Operação Black Buck. Poucas unidades do Vulcan Mark II também foram modificadas para a função de avião cisterna, contudo, a tarefa provou-se ser inadequada. Serviram juntamente com os Mark II convencionais, o que adiou sua aposentadoria, continuando em operação pelo Esquadrão 50 de Wellington até 1984, quando foram enfim descomissionados. Por outro lado, os Victors continuaram servindo a RAF como aviões-tanque por mais 20 anos, contribuindo grandemente até mesmo com a coalizão durante a Guerra do Golfo em 1991, sendo retirados de serviço somente em outubro de 1993. O papel de ataque nuclear tático com as bombas WE-177 ficou encarregado do novo e moderno caça interceptor multifunção, o Panavia Tornado. A nova aeronave biplace possuía características inovadoras. Seu design foi concebido em favor da nova tática de ataque em baixa altitude, com asas de geometria variável para reduzir o arrasto em altas velocidades, motores Turbo Union RB-199 com controle de aletas de entrada de ar que lhe dão a capacidade de voar a Mach 2. Novos sistemas de controle de voo fly-by-wire, além de aviônicos e contramedidas eletrônicas de última geração. Este, que voou a primeira vez em 1974 e entrou em operação 10 anos depois nas bases da Alemanha Ocidental, sob o código de dispersão do QRA para atacarem rapidamente os aeródromos e bases de defesa mais próximas da Alemanha Oriental.
Os Tornados da RAF, armados com a bomba WE-177, continuaram preparados constantemente para sua missão e serviram até 1998. É perceptível que a tentativa da Inglaterra de se manter como uma potência nuclear durante a Guerra Fria teve um custo muito alto, tanto em termos econômicos como diplomáticos e sociais. Consequentemente, tendo em vista a inigualável força dos Estados Unidos por meio dos bombardeiros do SAC e outros vetores baseados em terra, é improvável que a dissuasão britânica realmente preocupasse a Moscou. O desenvolvimento britânico da Força V e dos respectivos programas nucleares servem como prova de que qualquer nação que o tente fazê-lo precisa ter não somente uma excelente estratégia, como também os recursos suficientes para mantê-los, além de planos de contingência que visem a constante manutenção de seus vetores dissuasivos. Grande parte das equipes, se não todas, que estiveram envolvidos no desenvolvimento, manutenção, operação e pilotagem destas aeronaves consideram um erro sua retirada de serviço ainda nos anos 80. A redução das despesas com forças armadas, a suposta falta de alterabilidade das plataformas para futuras modificações ou modernizações, além da mudança de posicionamento geopolítico britânico e a dissolução da União Soviética em 92, foram fatores principais usados como argumentos do parlamento britânico para a precoce aposentadoria dos seus bombardeiros. O suposto colapso soviético não mudou drasticamente o status quo da geopolítica global, já que tanto os Estados Unidos, a Rússia e também a China continuam operando, modernizando e desenvolvendo novos bombardeiros estratégicos com planos de mantê-los em serviço por mais 2 ou 3 décadas. Os frequentes reveses sofridos pela Inglaterra colocavam à prova sua capacidade de manter-se firme diante da gigante influência das grandes potências. Após décadas de repetidas tentativas de permanecer independente e garantir seu poderio nuclear, finalmente cedeu aos programas de desenvolvimento nuclear conjuntos com os Estados Unidos, comprovando assim como a chamada interdependência tecnológica é uma questão intrínseca às relações contemporâneas. Mesmo que fosse extremamente arriscado em termos táticos, considerando o fato das defesas soviéticas continuarem sendo melhoradas e principalmente depois dos anos 80, com a introdução dos sistemas S-300, a verdade é que a perspectiva de mais de 100 bombardeiros atacando as principais bases e cidades das nações pertencentes ao Pacto de Varsóvia certamente era um fator que poderia mudar o curso de um conflito e tinha grande influência na equação do equilíbrio do poder. A história destes elegantes bombardeiros nunca será esquecida e Sua Majestade jamais será eclipsada.